Oi, gente! Estamos aqui com mais um episódio do Podfly Podcast e hoje eu tô aqui com a Ana Pitt, uma pessoa incrível, de luz, de um coração lindo, de um coração ensinável. E hoje ela vai contar um pouquinho pra gente do processo dela. O processo dela é lindo e hoje a gente vai entender um pouco melhor sobre processos. Obrigada, Manu. É uma honra estar aqui, realmente, ver esse projeto nascendo, crescendo e florescendo. Manu, saiba que realmente eu vejo uma luz muito linda em você. Então, para mim é uma honra estar aqui no Podfly e que eu sei que vai alcançar muitas pessoas e vai ter muito propósito atrás disso. Amém, eu recebo isso. E Ana, eu tenho esse propósito no meu coração, assim, de toda vez começar com uma pergunta, que pra mim é muito importante, sabe? E eu gostaria que você contasse pra gente, quem é a Ana, segundo o seu coração? Ok. Para mim, a Ana, primeiro de tudo, é uma filha de Deus. Ela tem uma identidade super definida. Ela ama com todo o coração servir a Deus em tudo que ela faz. E uma pessoa muito criativa. Assim, eu gosto de ser muito criativa, uma pessoa alegre, colorida, que gosta de trazer essa alegria às pessoas, que também escuta, que sabe o momento de falar, que sabe o momento de ouvir. É uma pessoa que é muito alegre. Eu acho que eu sou essa pessoa que busca sempre o melhor para mim quanto para outra pessoa. É uma pessoa que tem amor a transbordar e sempre tentando ser o melhor para quem eu conheço e para até as pessoas que eu não conheço direito fazer o melhor que eu puder. Caramba, que lindo ouvir isso, porque hoje eu sinto muita falta de pessoas que têm essa identidade definida, e na verdade é isso que a gente tá aqui. O maior propósito hoje do Podfly, né, é fazer mulheres se verem borboletas mesmo, sabe? Muitas vezes a gente empaca no processo, né? Quando a gente chega no processo, né? Então, é muito difícil, assim, quando eu vou fazer esses treinamentos, né, com mulheres, eu acho muito difícil essa parte, né, de mostrar para elas, de desenvolver elas como elas realmente deveriam se ver, né? E eu fico assim, nossa, tão grata por encontrar pessoas assim que nem você, que tem isso a agregar, porque na verdade é isso que a gente quer trazer aqui. Mulheres fortes que entenderam seu propósito no mundo, que entenderam quem realmente são, né, para poder levar essa clareza para outras pessoas, para outras mulheres, né, mais em particular. Então, assim, muito grata pela sua resposta, achei incrível. E uma outra curiosidade, como era a Ana antes do processo? Meu Deus! Não, realmente. Primeiro de tudo, eu era me mostrava alguém muito forte, que não chorava, que era melhor em tudo, que fazia intocável. Eu era uma pessoa muito assim, muito egocentrista, muito orgulhosa, principalmente. E eu nunca via isso, né? Pra mim era normal, eu ficava em nada a ver, né? Então, aconteceu que eu comecei a ver muitas falhas minhas e conheci realmente a Deus. Aí, Deus me mostrou quem eu era, cheia de falhas, que eu era uma pessoa que não tinha um coração tão bom e eu resolvi mudar. Eu tomei uma decisão de mudar quem eu era para se tornar uma pessoa cada vez melhor e parecida com Ele. Então, assim, mano, eu era a pior pessoa que existia. O meu coração era um coração muito duro, um coração amargo, realmente, assim, que eu vejo era uma pessoa que pensava que dava amor, mas não dava um verdadeiro amor. Dava um amor de manchete, dava um amor superficial. Realmente era isso. A Ana era muito. Não era tão legal. Agora eu acho que o Senhor me mudou muito o meu coração através das experiências que eu tive dele, de conhecer realmente quem ele é verdadeiramente. Então, ele me mudou por completo, assim, realmente. E hoje, quando você vê isso, você tá agora com essa Ana atual, com essa Ana, né, tão firmada nessa identidade, e você vê essa figura, né, como a Ana era. O que você sente em relação a isso, assim? Eu acho que, assim, foi necessários processos duros e difíceis
para aquela Ana, porque até mesmo ela era muito pequena e muito inocente. Então ela não via muitas perspectivas da vida de que realmente ela era. Assim, claro, eu não carrego culpa do que eu fiz, de quem eu era, mas foi necessário passar processos. Então hoje eu vejo ela e falo, nossa, Ana, obrigada por ser assim, porque hoje eu posso mudar e ver o que eu posso melhorar cada vez mais. Mas você me ajudou nesse processo. Eu continuo sendo você de uma melhor forma e busco ser cada vez mais uma Ana melhor. Mas se não fosse aquela de passar processos duros, de passar momentos difíceis, eu não chegaria onde eu tô hoje. Então, realmente, aquela Ana para mim foi necessário eu ver ela para mim começar a mudar. Então, eu agradeço ela porque realmente daqui para frente só, nunca voltar para trás. Eu estou impactada com você, né? Porque realmente eu vejo que essa identidade, essa gratidão que eu tenho buscado até em mim, né? Tô também nesse processo de melhorar cada vez mais, mas eu ainda sinto que entre a Manu de antes e a Manu de agora, eu sinto também muita gratidão, mas às vezes rola um pouquinho de culpa, sabe? Claro. Então eu tô nesse processo aí de tirar isso de vez, né? Porque, na verdade, você passou esse tempo, a gente vai falar mais sobre isso, né? Claro. Sobre a parte na Argentina ali, né? Que você realmente teve um processo bem mais intenso. E eu, assim, eu olho pra Manu antes, eu falo, caramba, por que você demorou tanto Claro. pra despertar? Quantas coisas você, né? Mas, ao mesmo tempo, eu falo, não, mas tudo há um tempo. O tempo de Deus Claro. é perfeito, né? Então, assim, realmente é um confronto, né? A gente, acho que vive muito esse confronto e nós estamos, eu acho que a gente precisa estar em constante desenvolvimento até a gente chegar a evoluir nisso. E aí, depois tem outras evoluções. Eu acho que quando a gente parar de evoluir, acho que é hora da gente nem estar mais aqui, né? É o meu pensamento. E assim, caramba, realmente estou muito feliz, assim, né? Pelas suas palavras, acho que isso vai impactar outras pessoas, porque as pessoas se vitimizam muito, Claro. né? Claro. E é isso que faz com que a gente tenha essa vida mais pra baixo, né? Essa falta de autoestima. E eu falo também muito na minha rede social sobre autorresponsabilidade, né? E como você vê a autorresponsabilidade, Ana? Necessário. Porque, por exemplo, a partir do momento que eu comecei a realmente ver que eu era responsável pela minha vida e as minhas decisões, eu comecei a tomar limites e colocar limites no que eu fazia e no que eu devia deixar de fazer. Então, assim, nesse momento, eu só cresci porque eu coloquei limites, porque eu fui responsável com o que eu queria ser. Então, se eu não queria ser uma pessoa, eu não ia colocar limites, eu não ia ser responsável por nada. Eu tive que aprender a ser responsável pelo que eu sou e o que eu deveria fazer. Então, Incrível. assim, colocar limites é a chave de tudo pra mim. Foi o crescimento para alcançar cada vez coisas melhores e crescer cada vez mais. Foi através de reconhecer que eu era responsável por mim mesma. Eu falo muito sobre isso. Quando a gente entende que nós podemos ser o vilão ou o herói, né? Ou a heroína, no caso, cara, eu vejo que tudo muda. Porque, assim, se eu coloco pro meu cérebro, pra minha mente, eu sou responsável porque isso tá acontecendo, né? Então, automaticamente, isso tá acontecendo por minha causa. E eu paro de culpar o resto do mundo, Claro. inclusive Deus, sobre os meus problemas, sobre as minhas dificuldades. E eu começo a agir, porque eu vejo que hoje o mal do ser humano é se vitimizar e sempre culpar alguém. Claro. Né? Ah, não aconteceu isso porque me deram um golpe, porque isso, porque aquilo. Então, eu vejo que o ser humano, ele sempre tá querendo culpar ou responsabilizar a todos, menos a ele mesmo. Claro. Né? E quando a gente para de fazer isso, as coisas começam a acontecer até por questão sobrenatural mesmo. Né? Porque eu vejo que, estudando, né? Eu também tô nesse meu processo aí da Bíblia, né? Estudando a Bíblia, eu vejo que Deus fala muito sobre gratidão.
Em todos os momentos, praticamente, acho que em todos os livros, você vê como é diferente quando as pessoas têm gratidão, né? E eu acho que se você não é responsável, você não é grato. Se você sempre tá culpando as outras pessoas, você não tá grato. Claro. Né? Eu acho que isso acaba sendo aquela parte muito egoísta, né? Então, se alguém fez alguma coisa comigo, eu permiti, né? Então, assim, a partir do momento que eu penso, né, que a gente toma essa rédea da nossa vida, e outra coisa também que eu acho que as pessoas fazem muito, querem situações diferentes, resultados diferentes, vidas diferentes, fazendo exatamente a mesma coisa. Eu vi um videozinho recentemente no Instagram, assim, ai, Deus, muda a minha vida, muda a minha realidade. E aí tinha a simulaçãozinha, né, ali no cenário. Aí Deus falava assim, mudo, faz tal coisa. Ah, não, Deus, isso não. Outra coisa. Tá, faz tal coisa. Ah, isso também não, Deus, isso é muito difícil. Ok, faz isso. Nossa, Deus, isso também não, né? Então, assim, a gente não quer fazer o que a gente precisa fazer. Porque, na verdade, a gente quer a vida das pessoas que pagam o preço, que saem da zona de conforto, mas não quer pagar o preço que eles pagaram. Exatamente. Né? Então, assim, você tem um processo, que você chegou a tudo isso por um processo muito doloroso. Claro. E tudo bem a gente entrar nesse assunto? Tudo bem, tranquilo. Ok. Não tem problema se emocionar, tá bom? Pode. Claro. Eu sei, né, que você teve a perda do seu pai. Foi algo muito... claro que eu acho que a gente nunca tá preparado, mas eu acho que foi algo muito... uma tragédia, né? No caso, algo muito de repente. Claro. Então, conta pra gente, assim, esse processo. Olha, foi muito louco. Porque nessa época, assim, o meu pai era uma pessoa muito legal mesmo. Tipo, aquela pessoa que você ama, que você vai fazer uma amizade e pronto. E eu era grudada nele. Eu gostava muito de estar na companhia dele. Ele era uma pessoa muito feliz. Então, pra mim, quando eu fiquei sabendo da morte do meu pai, foi um baque muito grande. Foi assim, uau, eu não conhecia muito bem a Deus. E eu acabei me aproximando nessa época, que eu me vi sem ninguém. Eu me vi sozinha, com muitas dificuldades em casa, comecei a tomar remédio depressivo, comecei a entrar em um processo tipo de depressão, mudei de escola, já não tinha tantos amigos, então foi como se eu não tivesse realmente nada. E eu me encontrei perdida, e eu falei... Eu tenho que ter alguma coisa, tem que ter um propósito através disso. Não deve ser só isso aqui. Eu não posso viver só essa vida medíocre que eu tô vivendo hoje. Eu preciso de algo maior. Eu realmente tenho que ter algo que me faça despertar. Tem que ter algo que me faça tirar essa dor que eu tô sentindo. E foi nesse momento que, do nada, a minha avó me chamou pra ir na igreja e eu aceitei esse convite. E quando eu cheguei lá, foi super doido, porque eu comecei a sentir algo diferente. Algo que realmente era maior do que eu imaginava. E vi as pessoas totalmente livres. As pessoas, elas conseguiam falar, rir. Eu era uma pessoa tímida, por mais que não parecia. Então, eu queria aquilo. Eu falei, cara, se essas pessoas podem, por que eu não posso? Por que eu sou escolhida para passar tudo isso e essas pessoas vivem felizes? Por que eu não posso? Por que eu não posso arranjar uma felicidade? Então, comecei a participar na igreja e um certo dia, numa sexta-feira de noite, 11 horas, Deus resolveu se encontrar comigo. A partir daquele momento que eu pude sentir o amor real dele, eu nunca mais quis me afastar desse amor. Eu falei, eu preciso mais disso, eu preciso conhecer isso. Eu preciso me desesperar por isso. Então, depois disso acabou. A minha vida acabou. Sempre foi para Deus. Tomei decisões, coloquei limites e foquei em Deus. Não quero mais o que eu vivia. Agora acabou a minha dor. A partir de hoje eu começo uma vida nova. Foi tudo isso que aconteceu. Na verdade, a sua vida começou, né? Exatamente. Porque eu acredito muito que a gente
começa a viver quando a gente entende nossa identidade. É verdade. Porque daí você vive para o que realmente você nasceu para viver. Nossa, isso é muito louco. É muito surreal, Manu. Porque quantas vezes eu olhei tantas pessoas... Porque, assim, as pessoas acham que eu tenho pouca idade e eu não sei me posicionar. Eu não sei quem eu sou. Muitas vezes, assim, eu já vi pessoas diminuindo eu por minha idade. E nos processos que eu passei com Deus, Ele me mostrou coisas diferentes. Claro, tem as pessoas mais de idade mais velhas que a gente tem que honrar a sabedoria das pessoas. Mas claro que tem pessoas mais jovens que estão com tudo. Tipo, eu vejo as pessoas realmente apaixonadas por Deus, descobrindo quem são. Então, assim, nunca é sobre diminuir alguém para ser maior que o outro. E pra mim, Deus, igual eu tava falando pra você, Deus me virou de cabeça pra baixo. Aí eu comecei a ter responsabilidade sobre a minha vida e ver quais são as minhas decisões no dia de amanhã que eu faço pra ser uma pessoa melhor. Mas assim, mano, é uma loucura, assim. Deus usa as coisas mais fracas pra confundir as pessoas mais fortes. Então, eu era uma pessoa muito frágil. Eu era uma pessoa que era muito quebrada. E Deus foi construindo os caquinhos. E hoje, me tornando uma pessoa cada vez melhor. Mas é incrível, é incrível. É incrível, eu me identifico demais. E você falando, me veio muito Davi, sabe? Na minha mente. Porque, assim, Davi também era novo. Tinha muitas outras pessoas que eram mais velhos e mais experientes. Mas eu vejo que Deus, ele usa da nossa fragilidade. Eu vejo que Deus, às vezes, ele usa pessoas que estão disponíveis, né? Porque eu vejo, igual você falou, às vezes existe, sim, para certos propósitos, existe pessoas mais experientes, mais isso, mais aquilo, mas essas pessoas nunca estão disponíveis de verdade para Deus. Total. E eu vejo também que Deus, ele usa do improvável, né? E você falou sobre fragilidade, sobre sensibilidade, da parte de quebrável, né? Eu sempre fui essa pessoa também. E eu lembro, assim, que eu também sofri um processo bem doloroso, né? E nesse meu processo, como eu era muito frágil, todas as pessoas ao meu redor pensavam que eu ia quebrar de vez, né? E, na verdade, foi naquele processo, né? Foi ali que eu me apeguei a Deus de uma forma tão grande e eu senti exatamente aquilo que você falou. Eu me senti tão amada e cuidada, sabe? Acolhida. E eu queria aquilo. E eu vejo, sabe, Ana, que muitas pessoas sentem isso alguma vez, sabe? Eu acredito, sim, que muitas pessoas sentem isso. Só que muitas pessoas sentem isso em determinado momento da vida, seja de dor, seja de alegria, seja em um momento de dificuldade. Sente esse amor e depois deixa isso passar. Claro. E depois deixa isso escorrer das mãos. E eu falei, eu não vou fazer isso. Eu vou aproveitar esse embalo e eu vou estar cada vez mais perto. Eu vou criar uma identidade, a minha identidade. Eu vou criar a intimidade com Deus. Eu vou descobrir quem eu sou aos olhos dele. Eu vou realmente buscar pela sabedoria que vem dele, né? Não dos outros. Porque nós, seres humanos, somos falhos. Ele não, né? Então, dali eu descobri uma força que vem de cima, né? Uma força sobrenatural. Então, na verdade, eu acho que é uma escolha. Você poderia ter sentido esse amor e falado, tá, abraçou isso no momento, se emocionou, sentiu, e depois continuado a sua vida, né? E você também comentou comigo antes que você trabalhava como influencer nessa parte de cabelo, né? Sim. Que, inclusive, é maravilhoso. Você é toda maravilhosa, né? Obrigada. Gente, eu acho muito incrível. E aí você trabalhava como influencer, né? Sim. Você já tinha um número bem significativo de seguidor, interação e tudo mais. E aí você contou pra mim aqui antes, né, a gente conversando, que após o acidente do seu pai e tal, veio todo esse processo, e aí você continuou por um tempo, né, nesse momento, né, Claro. nesse mundo. E aí você sentiu no seu coração que você precisava dar mais de si no seu propósito. Claro. Então, conta pra gente, assim, como que foi isso? Claro. Foi bem louco que a gente tava conversando antes, né? O meu pai faleceu, então eu acabei ficando um pouco pior do que eu já estava. E eu comecei a ver minha identidade nas pessoas.
esse que foi o maior problema. Foi ver que realmente as pessoas se importavam por mim pelo que eu era, pela minha maquiagem, pela minha beleza, pelo meu cabelo. Então, o momento que eu escutei que isso era diferente, eu totalmente mudei minha cabeça, porque não era isso que eu encontrava. Eu não queria que as pessoas me olhassem como um robô, as pessoas me olhassem como uma boneca. Eu era uma pessoa de verdade. Então, eu passava muitos processos sozinha, porque eu chorava. Eu era uma pessoa normal, eu passava dias terríveis e as pessoas não sabiam, porque eu me mostrava de uma forma. É igual, primeira vez tipo, que eu tô abrindo isso. Igual as pessoas falam muito pra mim fazer um vídeo e eu acabo tipo, falando, não, deixa pra depois. Mas realmente é isso que eu tô abrindo hoje, é algo que realmente passou. Não é algo que eu falo que é mentira, mas que realmente tudo isso que eu passei, o que eu senti foi verdade. Então, surgiu uma oportunidade super grande de eu ir para fora do país e estudar música. Eu fui meio enganada, né? Porque eu comecei para a igreja, só que eu ainda estava meio assim. Vou na igreja, mas também tem minhas amizades do mundo, não sei, eu saio e tudo isso. Então, eu falei, por que não ir, né? Eu gosto de Deus, ele também gosta de mim, vou lá descobrir um pouquinho mais e estudar música. Então, eu falei, pronto, fechou. E fui pra Argentina. Só que eu cheguei lá, não era música, era tipo um plus. Música era um plus. Só que a base do que eu estudava era Deus. A base do que eu estudava era a Bíblia. E passava os tempos, claro que foi processos super difíceis também, porque, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, não tem nada a ver comigo e eu tô aqui. Até eu entender realmente que ele estava me buscando e que o amor dele era muito maior do que eu para rejeitar. Ele me encontrava. E eu mesmo rejeitando, ele resolveu me abraçar de uma maneira. Então, eu resolvi ficar 3 anos na Argentina lá, estudando em um instituto ministerial. E acabei me apaixonando por Deus mais e mais e mais, e buscando mais e querendo saber mais dele. Eu sou uma pessoa meio curiosa, que gosta de fazer muita pergunta. Eu amo perguntas. Então, eu acho que esse foi um encontro onde Deus resolveu me mostrar quem era Ele e o que Ele queria de mim, quem Ele queria que eu fosse. E tem a ver tudo com a identidade. Lá eu me encontrei total, mano. Lá foi surreal. Foi experiências únicas que eu nunca vou poder esquecer na minha vida. Porque é lá onde Deus me mostrou quem Ele era. Mas, assim, foi incrível esse tempo. Incrível. Nossa. E assim, como foi essa decisão, né? Porque daí você tinha perdido seu pai, tua mãe estava aqui. Como que foi esse processo, assim, vou ir embora do país, né? Vou passar algum tempo fora. Como assim? Porque eu acredito que, por mais que tenha sido incrível, tenha sido momentos difíceis, né? Momentos desafiadores, momentos, assim, realmente de sair da zona de conforto total, né? Porque você tinha o conforto da sua casa, da sua mãe, da sua família, do seu lar, e de repente você não tinha mais, né? Então, Deus te trouxe um conforto, né? Verdade. Deus te trouxe todo esse conforto que é indescritível, eu tenho certeza, né? Mas, assim, conta mais pra gente dessa parte. Foi muito engraçado, porque o meu hoje marido, ele era meu namorado na época, e às vezes ele me perguntava, Ana, você quer se batizar? Aí eu falava, deixa pra depois, eu tô estudando ainda, depois eu me batizo, não sei o quê, né? E ficava. E chegou em outubro de 2018, se eu não me engano, 2018, eu falei pra ele, então, eu vou me batizar. Aí ele ficou tipo, tá bom, vamos fazer todas as coisas pra você se batizar. Mas eu falei do nada, tipo, não era normal eu ter entrado nessa convicção que eu estava. Uma convicção única. Eu me vou batizar e é isso. Então ele me ajudou todo no processo pra mim poder se batizar. E no dia que eu me batizei, e eu já tinha falado com a minha mãe, é o seguinte, terminando a escola, eu não quero fazer uma faculdade, eu não quero. Senão eu vou pirar, vou ficar doida. E ela falou, não, filha, tudo bem, eu quero fazer um intercâmbio. Eu quero ir para os Estados Unidos, não sei, para o Canadá, fazer algum intercâmbio para mim poder estudar inglês.
E eu fiquei nisso, né? Vou me batizar. E no dia que me batizei, meu pastor me chamou e falou assim, Ana, é o seguinte, os meninos, que eram meu amigo na época, outra cosa, e o Lucas, que é meu esposo hoje, vão ir pra Argentina, e você quer ir junto? Aí eu fiquei tipo, ai meu Deus, tipo, mas o que eu vou fazer lá? Tipo, os meninos têm anos de igreja, e eu tenho um mês, tipo, me batizei agora, hoje, tô me batizando hoje, e o pastor tá me falando isso. Então eu fiquei um pouco impactada, tipo, uau, realmente é algo que talvez Deus esteja me chamando, mas ainda tava com convicção que eu não ia ficar ali, que eu ia estudar inglês. Então eu falei com a minha mãe, é o seguinte, surgiu essa oportunidade e eu quero muito lá estudar música, igual eu pensava, né? Então eu não vou ir sozinha, olha que boa notícia pra senhora, eu não vou ir sozinha. E eu gostei. Aí, nisso rolou um processo de, para entrar, você passa por uma seleção, uma seletiva de pessoas. E nisso eu fui fazer essa seletiva e eu não entendia nada que a mulher falava. Eu ficava tipo, meu Deus, o que ela tá dizendo? E eu não entendia mesmo. Sabe quando você tenta ler o lábio da pessoa pra entender? E você não entende nada. Eu falei, em espanhol é facílimo, vou entender tudo. Não entendi nada. Aí eu já fiquei frustrada, né? Eu falei, não vou. E nisso eu falei assim, mãe, é o seguinte, se eu passar, eu vou pra Argentina. Se eu não passar, não é pra mim ir. E nisso o Lucas fez e não podia entrar como casal. Ela falou, me deu a opção só de entrar sozinho ou nenhum ia. E eu falei, tranquilo, eu não vou pra outro lugar, estudar inglês, a gente vai se enrolando aí, vendo o que dá. E passou meses, o meu amigo já tinha passado, já tinha sido selecionado e eu e o Lucas não. Então eu fiquei em São Paulo, fui em um retiro, tipo um retiro espiritual lá em São Paulo. E Deus me deu a resposta de que a gente estava classificado para ir para lá. E faltava um mês, eu não tinha passaporte, eu não tinha nada para minha mala, não tinha. E eu fui para classificação que eu poderia entrar nesse instituto. Aí eu falei, é de Deus. Não tem como eu e o Lucas ir, então é de Deus. Eu vou ter que dar os meus jeitos, meus pulos para mim poder ir para a Argentina em um mês. E assim, esqueci a outra história de Canadá, de Estados Unidos e acabei indo pra lá. Falei, é uma decisão que eu quero tomar, me aproximar de Deus, mas também estudar música. Aí eu cheguei lá, era teologia e Bíblia, mas aí acabei me apaixonando. Mas foi bem pouquinho assim esse processo do que eu passei pra entrar lá, pra mim poder me apaixonar por Deus e pelo processo que eu aprendi na Argentina. Mas foi isso, assim, super louco. Ai, e eu sei que tem, assim, na Bíblia dizendo que... Eu não vou saber, assim, bem certinho, claro, né? Como está escrito tudo. Mas que as coisas, muitas coisas de Deus, são loucura aos olhos do homem, né? E eu já vivi isso, assim, sabe? Situações de, tipo, não faz sentido. Claro. Mas Deus faz sim, você vai ver. E é tão incrível esse sentimento, porque, na verdade, por muito tempo eu tinha Deus muito distante. Eu acho que assim como você. Aquele sentimento assim, tá bom, existe um Deus, ok, existe algo sobrenatural, além do meu entendimento, existem coisas que eu não entendo, mas eu não conseguia, por questões minhas mesmo, pessoal, eu não conseguia ter um relacionamento. Claro. Né? Eu não conseguia sentir esse amor, né? Eu não conseguia realmente me apegar e ser, assim, aquela coisa que é hoje, claro, sabe? E as coisas, né, depois desse processo aconteceram tão naturalmente e Deus, ele me acolheu de uma forma que, assim, você desperta. Claro. Né? Você fala, gente, existe um Deus que me ama muito. E esse Deus fala que eu sou incrível, que eu sou maravilhosa, que a minha essência é verdadeira, sabe? Tipo, é incrível, que eu não tenho limitações, que eu sou inteligente, que... Enfim, ele começa a dizer coisas sobre mim que as outras pessoas contradiziam, né? Então, em quem eu vou acreditar?
Só que o problema é que eu sempre falo sobre a cebola. Eu não gosto de cebola, tá? Eu não como cebola. Mas eu uso a cebola nas minhas analogias. Eu vejo assim, quando você vai pegar a cebola, você vai descascar, tem várias cascas. Né? E tem várias cascas. Lá, quando você vai... A cebola mesmo, ela brilha. Claro. Né? Ela tem um brilho quando ela tá lá dentro. Mas, conforme ela vai fazendo as cascas, quanto mais casca ela tem, você vai vendo que ela vai perdendo brilho. Então, cada casca vai perdendo mais o brilho. E na última casca, você vê que é aquela mais opaca, cada vez com menos brilho e tudo mais. E quando a gente perde a nossa identidade por N fatores, por traumas, por dores, por, abandono, por rejeição, por coisas que talvez esteja até... ou quase certeza que esteja no nosso inconsciente, a gente tá tipo essa cebola, né? Então, a gente não vê nosso brilho, não vê nosso potencial, não vê nossa capacidade, não vê nosso amor próprio. Gente, amor próprio. Para algumas pessoas ficou tão clichê. Ai, amor próprio. Ai, eu me amo, ai. Ama nada. Ama nada. Faz tudo pros outros e não faz pra si mesmo. Quando você pergunta pra pessoa... Quem você é? Quem você se vê? Como seu coração diz que você é? Eu sou frágil, desorganizada, indisciplinada, chata. Tipo assim, a pessoa vê só essas coisas sobre ela mesma. Então, não se ama. Tudo tá relacionado pra mim no amor próprio. Se eu sei o que de fato é o amor próprio, então eu começo a trazer pra mim o que de fato é isso. Eu começo a identificar essas dores, eu começo a trazer para o consciente essas coisas que estavam no inconsciente, né? Eu não sou mais uma criança, eu não sou mais abandonada, não sou mais rejeitada, eu não tenho essas limitações todas, porém, por muito tempo eu permiti, né? Por muito tempo eu permiti que eu me visse assim, porque eu me via com os olhos dos outros. E aí, quando você descobre esse amor todo, você sente esse amor todo, você fala, cara... Se Deus é tão perfeito, como eu posso ser tão limitada? Claro. Se Deus fez pra eu ter um propósito na minha vida, por que eu tô vivendo pra pagar boleto, tô vivendo à toa, tô aqui só cumprindo hora? E aí foi onde eu comecei a entender, sabe? Que realmente eu tinha que fazer mais, que a minha vida é muito importante. Porque eu tinha crença de não merecimento... de incapacidade, né? E isso sempre me colocava naquele lugar ruim, naquele lugar que as pessoas realmente diziam, né? E eu me sentia muito frágil. Quanto mais as pessoas diziam, nossa, você é muito frágil, sensível, dodói, mais eu era. Porque quando você não sabe quem você é, o que disserem de você tá válido, né? E aí, quando a gente sabe, a gente valida, não, eu não sou isso não, querida. Eu sou o que eu sei que eu sou, né? Então, assim, esse momento com Deus, essa identidade formada aos olhos dele, me trouxe esse propósito, me trouxe essa direção. Claro. E as pessoas, elas costumam te julgar de qualquer forma mesmo, né? Então, assim, quando eu comecei a falar sobre Deus, né? Quando... As pessoas já pensam, vai virar uma neurótica, vai virar aquelas fanáticas que só, né? Sabe? Uhum. Enfim. E, na verdade, as pessoas pensam que a nossa vida vai ser chata, entendeu? Claro. Ai, meu Deus, ela só vai... Nossa, agora... E não. E é por isso que muitas pessoas não se aproximam de Deus. Porque acham que, nossa, se eu não vou poder fazer um monte de coisa... Nossa, eu não vou... E eu falo assim que o processo com Deus, ele é tão leve quando a gente... Né? Ele vai tirando só o que a gente... Sabe? Ele vai tirando o que a gente aguenta. Ele Exatamente. Não dá um peso que a gente não possa carregar. Uhum. E a gente vai sentindo no nosso coração o que a gente vai mudando. Ele vai mudando a gente de uma forma tão natural, tão autêntica, espontânea. Basta você permitir. Mas existe sim um processo e existe sim uma renúncia. Né? Não tem como, tudo na vida você tem que renunciar. Vai ter momentos que você vai ter que renunciar a amizades, vai ter momentos que você vai ter que renunciar situações, vai ter momentos. Porque você vai ver que aquilo é melhor pra sua vida, que aquilo não faz mais sentido. Mas eu falo assim, não dói, assim, pelo menos pra mim, não doeu, entendeu? Claro.
Porque quando você confia que as coisas... Deus está no controle, você tira toda aquela responsabilidade de agradar todo mundo, de ter que fazer as coisas para os outros para você se sentir aceita, de ter que tá sempre dizendo sim, 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 sim. Cara, não, eu não quero ir nesse lugar, eu não quero fazer isso, eu não quero estar com essa pessoa, eu não quero falar sobre isso. Não. E você fala não. Porque você sabe o que é melhor para você. E é isso que as pessoas não entendem. Isso é amor próprio. Isso não me faz bem. Então, eu não quero falar sobre isso. Essa pessoa não me faz bem. Então, eu, respeito, tenho carinho, mas, tipo assim, não consigo que essa pessoa continue sendo do meu círculo, por exemplo, de amizade, pra estar todo o tempo, porque as coisas que essa pessoa fala, não me faz bem, não faz sentido na minha vida. Então, assim, isso me trouxe muita clareza, né? Claro. E você já teve, assim, isso também? Tipo assim, igual você tava falando, mano, tem muita coisa que eu lembro, assim, que me remete, tipo, amor próprio. Eu vejo também que Deus, ele fez nós com a imagem e semelhança dele. Então, se ele ama nós mesmos, tipo, se ele ama eu, por que eu não amaria da maneira que eu estou me amando, entende? Por que eu não amaria da maneira que Deus está me amando? Então, me remeto muito a isso, a identidade firmada. Eu tava conversando essa semana com as minhas amigas sobre isso. Que loucura, porque assim, não é uma realidade distante. As pessoas, principalmente mulheres hoje, pensam que elas não são nada, que elas estão cansadas, que elas são frágeis. É nítido isso. Sociedade, né? É uma distorção. E eu acredito que, é igual você tá falando, claro que nós temos que ter amor próprio, mas, primeiramente, Deus tem que saber que o amor dele é o suficiente pra gente. A partir do momento que a gente entende que esse amor é o suficiente, nada mais vai abalar. Eu nunca vou fazer algo pra agradar alguém, eu nunca vou fazer algo pra eu poder mostrar pra alguém, mas sim quem realmente o Senhor vê em mim. E, igual a Jesus, ele fala, você é o meu filho que eu tenho pra ser. Seu filho que eu amo, que eu tenho prazer em você. Deus fala isso pra gente. Então, por que eu faria isso pra outra pessoa? Por que eu faria isso que eu estou fazendo pra outra pessoa? Sendo que Deus me ama tanto, tanto que eu quero retribuir esse amor pra ele. E acaba sendo um retorno e volta, retorno e volta. E a gente nunca vai chegar na dimensão da maneira que Deus, que Jesus realmente entregou sua vida por amar a mim, por amar você, por amar as pessoas que realmente estão ao nosso redor. Porque realmente é um amor extravagante, é um amor imenso. Então, assim, tem tudo a ver, tem que, assim, tá junto com o amor próprio. Porque se você não se ama, você não sabe quem você é em Deus. Se você não sabe quem você é o suficiente, você não conhece a Deus. A partir do momento que você conhece, você vai saber quem você é. Ele fala quem você é para ele. Hoje eu te gerei. Você é o meu filho e muito amado. Então você sabe quem você é. Você é um filho de Deus e muito amado. A sua identidade, o seu amor próprio, tá tudo através de Jesus. Então para mim quando eu entendi isso, nada mais me abala. Porque as pessoas podem me ofender, as pessoas podem me deixar pra baixo, claro. Tem dias que eu estou mais ruim, mas eu nunca vou chegar a pensar que eu nunca fui necessária, porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu sou falha, eu tenho coisas a melhorar, eu sou orgulhosa. Mas, Deus, eu sei que você me ama, eu sei que você é o suficiente pra mim. Então, mesmo com essas falhas, eu continuo me amando, porque eu sou feita à imagem e semelhança da sua pessoa. Então, eu quero aprender a ser como você. Me ensina. Tipo, essa é a melhor forma que eu vejo de eu poder chegar a esse amor pra mim e a Deus. Quando eu olho ele, eu posso refletir esse amor a mim. Então, eu percebi esse processo, mano. Eu comecei a ter esse processo de me amar, principalmente nas redes sociais, que eu olhava e eu não era aquilo. Então, aprendi a me amar através de Deus. Ele começou a me mostrar quem eu era e eu acabei me afastando muito mais das redes sociais e de quem me fazia um pouco mal, porque foi uma decisão que eu tomei. Ok, o meu limite é até aqui. Você me faz mal, eu te amo.
eu te amo, Jesus, eu te amo em Deus. Eu quero ser melhor, você pode continuar contando comigo, mas a nossa amizade, o nosso vínculo parte até aqui. Sim, limite é o que você falou, Claro. limites. Decisões. Porque não tem como, sabe? Você se amar se fazendo mal. Não tem como. Se aquela pessoa fala... Quando você se encontra, essa pessoa tá te criticando, tá criticando suas escolhas, tá criticando quem você é, tá dizendo que você não é capaz, pra quê? Manter um círculo, pra que manter um convívio com alguém que só te coloca pra baixo? Muitas pessoas fazem isso por ego, muitas pessoas fazem isso pela necessidade de aprovação, muitas pessoas, né, aceitam essas migalhas dos outros por não se amar o suficiente, né? E eu tenho uma pergunta aqui. Bom, você, antes de tudo isso, antes do seu processo, quantos anos a Ana tem? Tenho 21. 21 anos, cara, 21. muito novinha. E olha só toda essa experiência, né? E a Ana, você perdeu seu pai, você tinha? 17 ou 16. Eu acho que eu tava... 16, se eu não me engano, ou 17. Realmente, eu não me lembro assim, porque realmente isso foi tão curado em mim que eu esqueci a data, mas eu tinha 16 para 17. Eu era bem nova, assim, que eu me lembro. E aí você veio, né? Você antes de tudo isso, você tava nas redes sociais, a sua autoestima tava muito ligada a externo, né? Claro. Tipo, o que você via de autoestima era se seu cabelo tava bem, se sua maquiagem tava boa, se sua pele tava boa, se você tinha iluminado bem as suas bochechas, claro. Se você tava vestida bem, se você tava com o corpo legal. E eu vejo que a maioria das pessoas fazem isso, né? Claro, eu trabalhava com isso. Então, por exemplo, se eu não estivesse me sentindo bem, eu tinha que estar bem. Não era uma escolha, tipo, tomar hoje, beleza, não. Eu tenho que estar bem, eu tenho que me vestir. E geralmente as pessoas falam, bota um cropped e reage. Não é bem assim. Tipo, não é bem assim. Porque você tem que se examinar pra ver o que realmente tá ruim dentro de você. E não uma coisa externa, igual passei uma maquiagem, passei um negócio no cabelo e só isso. Pra mim isso não adianta. Se eu realmente tô mal, eu falo... Senhor, eu tô mal, eu não tô conseguindo fazer isso, eu tô me sentindo triste por isso, e entrego nos pés dele. Então, tudo isso acaba, eu me torno outra pessoa. Agora, se eu usar coisas superficiais pra mim tentar melhorar, eu vou acabar não melhorando e piorando mais, porque isso vai virar um bolo, e eu vou levando até eu ver que se tornou uma coisa muito maior do que eu imaginava. E eu tenho que voltar tudo pra me reencontrar quem eu sou. Então, é muito fácil de entregar no momento. Claro, se eu colocar uma maquiagem, um rímel, arrumar o cabelo, eu vou ficar me sentindo melhor. Mas mesmo assim, é superficial. Eu vou me sentir até um certo ponto melhor. Mas realmente, se por dentro não estiver bem, né? Exatamente. Porque em Provérbios 23, 7, né? Diz que, na verdade, nós somos o que diz o nosso coração. Claro. Ou seja, Deus está no nosso coração. Uhum. Se a gente ativa ali essa questão no nosso coração, então o que meu coração diz pra mim? Ou seja, o que Deus diz pra mim, né? E então é inútil a gente tentar se sentir bem por fora se não tiver por dentro. Exatamente. Por isso que eu falo, é muito temporário. E vocês podem perceber, vai colocar uma maquiagem e tal, na hora vai se sentir um pouco melhor. Aí, sei lá, vai pra uma festa, vai fazer qualquer coisa, né? Tipo assim, pra se sentir melhor, fica buscando isso na parte superficial, digamos, na parte de fora, externa. E aí você volta pra casa quando você vai dormir, você tira aquela maquiagem, e como você vai estar se sentindo? Mal de novo. Então, assim, é muito isso. Eu falo muito sobre isso também nas minhas redes sociais, porque nós precisamos enxergar quem somos de dentro. E muitas vezes a gente tá querendo mostrar o que a gente é por fora. E isso leva a um vazio existencial enorme, porque daí eu não consigo me reconhecer. Que é o que aconteceu com você. Quando você teve esse processo, né, quando tudo aconteceu, e nas suas redes sociais, você já tinha um certo impacto nas redes, mesmo sendo novinha, você já tinha um impacto nas redes, você já tinha seu número de seguidores, você já tinha interação e tudo mais. Mas, de repente, aconteceu tudo aquilo e você já não estava tão bem, né? Claro. Aí o seu interno já não estava legal depois de tudo que aconteceu.
E aí você olhou pra você e viu que as pessoas te viam da forma errada. Claro. Total. Que se você não tivesse com o cabelo arrumado, maquiada, bem posicionada, você ia se sentir indiferente, talvez você ia se sentir inferior, talvez você ia se sentir menos, você ia se sentir pequena. Então, você estar bem externamente era o que talvez te fazia se sentir maior, né? Claro, exatamente E isso. esse é o que nosso você tá erro, falando. né? Exatamente isso. Porque eu era muito orgulhosa, eu não via isso. E se eu via, eu não queria resolver. Porque eu sei que se eu resolvesse, ia aparecer muitas coisas que eu não queria resolver. Então, a partir do momento que eu falei, Espírito Santo, você conhece meu coração. O meu coração é enganoso, mas eu preciso de você. Você é um Deus de verdade. Então, me mostra a verdade sobre mim, me mostra quem eu sou, me mostra o que tem no meu coração. Aí que eu comecei a descobrir quem realmente era, o que tinha no meu coração, o que Deus queria que eu colocasse no meu coração. E isso que me abriu realmente o meu amor por Deus, porque Ele nunca mentiu pra mim. Mesmo que eu tivesse coisas ruins, Ele nunca foi um Deus falho, nunca foi um Deus Falso. claro, um ídolo. Ele sempre foi um Deus íntimo, um Deus que esteve perto, um Deus que foi pai, um Deus que foi amor. Ele nunca foi um Deus distante. Então, acredito que assim, a partir do momento que eu deixei o Espírito Santo entrar no meu coração e decidi que minha vida ia ser para Ele, mudou totalmente. E agora eu meio que tenho que tirar as coisas ruins, porque eu amo tirar as coisas ruins, porque eu sei que Ele vai entrar. Então, é igual você falou, é uma decisão. São decisões que a gente toma, são limites que a gente coloca para que Ele possa habitar em nós e não ficar uma casa suja. Porque ninguém gosta de morar numa casa suja. Eu não gosto de chegar em casa e a casa tá desordenada. Você quer vazar, né? Você fala, nossa, eu vou pra outro lugar. Eu já fico tipo, ai meu Deus, a primeira coisa que você faz é limpar. E por que com o Espírito Santo, com Deus, seria diferente? Eu quero deixar o meu corpo, que é o meu templo, limpo, para que Ele possa habitar em mim. Que incrível, tô arrepiada. Que engraçado é que eu falei com uma pessoa sobre isso hoje, você acredita? Porque ela chegou e falou assim, cara, minha casa tá uma bagunça. Tipo assim, nossa, eu não tenho vontade de entrar na minha casa. Aí eu falei assim, será que isso não tá refletindo de como tá a sua vida? Claro. Né? Então, começa organizando sua casa. Começa querendo estar no seu lar, começa a querer viver ali, começa a querer ter prazer de dormir na sua cama, de estar na sua casa, no seu lar. E aí, porque imagina só, na verdade, eu acho que até a nossa beleza, quando ela é real, né, ela externiza da parte interna. Então, se eu tô bem por dentro, por fora vai externizar muito melhor. Eu vou ter um brilho natural, eu vou ter algo que não é falso. Eu acho que da nossa casa também. Se eu tô uma bagunça, parece que a minha casa também tá uma bagunça, né? Então, precisa ser tratado aquilo, precisa ser organizado aquilo, né? E, gente, isso é muito real o que você falou. Você não quer chegar de viagem, por exemplo? Vamos supor, você estava lá num lugar incrível, aí você chega de viagem, sua casa tá virada do avesso. Exatamente. Você quer sumir, né? Você quer voltar para qualquer lugar, menos para sua casa. Para onde estava. E se a gente é assim na nossa casa, imagina no nosso coração. Por isso que as pessoas não têm vontade de mexer nessa bagunça. E elas vão vivendo coisas que não deveria porque não arruma. Porque o coração tá cheio de coisa ruim que é para jogar fora. Tá um monte de lixo ali. Inclusive, eu falei assim, se você tá num lugar organizado, alguém vem e coloca um lixo ali. Deus o livre. Aquele lixo ali não faz sentido. Vou arrancar aquele lixo ali. Mas você tá num lugar todo bagunçado, sujo, cheio de poeira, e aí já tem uns 10 lixos ali. Você nem se sente tipo assim, vou pôr mais esse lixo ali porque tudo bem, né? Vai esse lixo ali de novo. Você nem vai perceber. Você não vai perceber que tem outro lixo, claro. E tem outro lixo, e tem outro lixo. Eu preciso ter organização na minha vida, na minha casa, no meu lar. Eu preciso manter essa organização emocional. Eu acho que isso é ter inteligência emocional. Claro. Você saber os seus pontos fracos e fortes e você trabalhar isso. Só que as pessoas passam muito tempo se comparando, se vitimizando, reclamando, vivendo... elas ficam contando histórias tristes delas mesmas. Claro.
e admirando histórias lindas dos outros. Por que você vê, assim, que tem muitas blogueiras, assim, de lifestyle, né, que mostra só a sua vida, que tem tanta interação, que tem tanto, né, aquela coisa. Porque, na verdade, as pessoas passam tanto tempo ali querendo aquilo, vendo aquilo, tipo, de uma forma, nossa, queria isso, né, e não tá vivendo as próprias vidas. Ela passa, não tem umas blogueiras, assim, que acorda, do acordar até o dormir, ela tá mostrando a vida, não tem? E, gente, pelo amor de Deus, não é falando que não pode ver, mas o que eu falo que eu acho que é errado, errado, enfim, pra cada um é relativo, mas que prejudica a nossa vida é eu ficar vendo o dia inteiro a vida da outra pessoa, eu tô vendo desde a hora que ela acordou até a hora que ela foi dormir, e não tô vivendo a minha. Então, eu tô vendo a pessoa ali, a fulana, que é famosa, que isso, não sei o quê, vendo tudo da vida dela, querendo a vida dela. E não tô fazendo nada pela minha. Eu fico o dia inteiro olhando o Instagram dela, vendo o que ela tá fazendo, vendo o que ela vai fazer amanhã, vendo o que ela vai fazer semana que vem, vendo o que... E não estou vivendo a minha. Eu falo que hoje, nós temos que cuidar muito com a internet. Claro. E querendo ou não, Manu, isso traz uma comparação. Total. Comparação. E o mais louco é que nem tudo isso é perfeição. O que eles mostram lá é tudo perfeito. Agora, a nossa vida é cheia de falhas. Aí que a gente entra na comparação. E entra num buraco sem fim. Quando você vê, você nem sabe que você está se comparando. Mas você acaba, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô vendo? E eu tô me comparando. Por que eu não consigo fazer igual a pessoa? Por que eu não sou assim? Porque eu não tenho aquele cabelo? Porque eu não tenho aquela maquiagem? Porque eu não acordo daquele jeito? Comparação. Você não sabe quem você é. A partir do momento que você sabe quem você é, pronto, a pessoa vive totalmente diferente. Você vive daquela maneira, eu vivo dessa maneira, cheia de falhas, mas continua sendo eu, aceitando a minha realidade que eu vivo. Então, tipo assim, é uma loucura isso, porque muitas vezes também elas estão mal, só que elas não podem demonstrar porque estão mal, porque tem muitas pessoas que estão vendo, tem muitos patrocinadores que estão ali vendo. Então, você bem pode dizer sobre isso, mas melhor ainda, né? Exatamente, qualquer coisa, como que você vai fazer? Por exemplo, sei lá, te mandaram um patrocínio pra você fazer de roupa. Se você tá se sentindo mal, se você tá se sentindo que tá mais, tipo, gordinha, que você tá se sentindo que tá mais muito magra, se você tá se sentindo mal, como que você vai fazer uma amostra de roupa se sentindo dessa maneira? Então, você sempre tem que estar perfeita, né? Tipo assim, externamente. Ou com uma pele, sei lá, muito ressecada. Você vai se sentir mal pra fazer aquilo, mas mesmo assim você tem que parecer que tá perfeito. Então, as pessoas nunca vão saber a realidade do que as outras pessoas estão vivendo. Somente aquelas pessoas. É igual eu falo, eu me mostrava muito, mas as pessoas não sabiam o que tinha por trás daquela história. Elas nunca me conheceram de verdade, por mais que elas achavam. Mas elas nunca me conheceram de verdade. As pessoas que sempre me conheceram, as pessoas que estavam perto de mim, primeiramente Deus, claro, mas as pessoas que estavam acompanhando o meu processo. Então, assim, nunca foi sobre comparação, nunca foi sobre perfeição. Foi sobre quem você é em Deus, quem você acredita que Deus te mostra quem você é. Então, a partir desse momento, acaba toda a comparação. Nossa, some. Você falou uma coisa muito importante agora. No que você acredita. E esse meu desenvolvimento pessoal, eu faço muito curso, eu faço muito treinamento e eu vou muito assim, né? Eu tô sempre envolvida nessas coisas porque eu quero cada vez aprender mais, né? E eu fiz um treinamento, uma imersão bem intensa, acho que há 2 meses atrás, mais ou menos. E, gente, eu tive a maior prova, assim, ó, que realmente nós somos o que a gente acredita. Então, eu sempre falo. Hoje, né, eu falo. Enquanto eu achava que eu era frágil, eu era. Enquanto eu achava que eu era desorganizada, eu era. Enquanto eu achava que eu era... Sabe? Enquanto eu acreditava nas coisas que me diziam, eu era aquelas coisas. Enquanto eu tava contando aquela historinha de ter pena de mim mesma, aquela historinha de vitimista, eu era aquela pessoa. Porque eu acreditava naquilo. E eu acho que isso é o que muda o jogo. É a fé. Qual a fé que você tem em você? Qual a fé que eu tenho em mim? E essa fé, cara, começou a mudar os meus olhos. Então, assim, hoje eu entendo que toda crença... O que é crença? No que eu acredito. Toda crença é autorrealizável.
Você pode ver que se eu falar assim, se eu começar a falar, eu acho que eu nunca vou dar certo, eu nunca vou, olha, eu nunca tenho. Se você analisar essas pessoas que, assim, o sonho é ter uma família, mas não tem. O que elas falam todo dia? Cara, eu acho que eu nunca vou ter uma família. Acho que eu nunca vou viver meus sonhos. Eu acho que eu vim realmente nesse mundo pra passear. São essas as historinhas que elas contam delas mesmas. Então é a história que elas vivem. A partir do momento que eu abro os meus olhos e falo, gente, eu tô louca? Porque foi o que aconteceu comigo, né? A partir do momento que a gente abre nossos olhos, sei lá, muda tanta coisa que a gente entende que, na verdade, a gente merece, só que a gente tava vivendo em camada. E aí você arranca aquelas camadas. E assim, tem pessoas que arrancam, cada pessoa é muito individual, né? Tem gente que, o meu caso foi assim, ó. Arranquei a camada e de repente, em muito pouco tempo eu vi o meu brilho, comecei a me enxergar de novo, comecei a ver realmente ali aquele interno, que eu tenho luz, que eu tenho, né, a minha identidade e a minha essência. Claro. Só que tem gente que é mais devagar, tem gente que vai arrancando camadinha devagar, tira uma casquinha, e tá tudo bem. O ruim é quando a gente tá paralisado, né? Quando a gente não acredita mais na gente. Claro. É muito isso, tipo, que você estava falando de falar. A palavra, ela tem poder para o mal e também tem poder para a vida. Então, se você falar algo que é ruim, você só vai estar aproximando o ruim, você está profetizando algo ruim. Se você falar a sua vida, vai sair vida da sua boca, vai sair rios de água. Então, assim, tudo que emana da nossa boca vai sair do coração também. Então, se o nosso coração for mal, nossa boca vai falar coisas maus. Então, é igual. Se o nosso coração for mal e ver que a gente não é perfeita, a gente não vai falar, eu sou linda, perfeita. Até o momento que a gente dá um clique na nossa mente e fala, não, eu sou perfeita, eu sou a imagem e semelhança do Senhor, então eu sou perfeita. E começa a falar coisas boas, você vai ver uma perspectiva totalmente diferente, porque não vai ser só você. Deus vai estar abrindo seus olhos e mostrando que tem uma vida de diversidade, de, sei lá, pra você amar as pessoas realmente, pra você saber o que é amor, pra você conhecer o amor dele e dar aquele amor. Então, assim, tudo que nós falamos vai trazer consequências, tanto para o bem, tanto para o mal. Então, é literalmente isso que você falou, Manu. As pessoas têm que também discernir isso, do que elas estão falando, porque tá aumentando cada dia mais a fofoca. Nítido igual, isso. Exatamente, é igual fofoca. Você começa, outra coisa que eu percebo, né, continuando nessa linha de raciocínio, a gente começa a ter dó da gente e passar, assim, peraí que eu acho que eu esqueci o que eu ia falar. Acontece assim comigo às vezes. Eu também dou uma parada assim, o que eu tava falando mesmo? Gente, é que a minha cabeça fica pensando em tudo isso e aí entra aquela bolha, né? Mas assim, a linguagem agressiva que a gente tem pra nós, né? Então, nós vivemos, muitas vezes, nos violentando verbalmente. A gente faz alguma coisa ruim ou alguma coisa, assim, qualquer bobagem, tipo... Nossa, como você é burra, Emanuele. Quantas vezes eu falei isso pra mim? Nossa, Emanuele, você tem que ser tão burra desse jeito. Meu Deus, por que você fez isso? Você fez isso de novo. Às vezes a gente se acolher e falar, tá tudo bem. A próxima vez você vai melhorar. Claro. Às vezes a gente ser o que a gente às vezes consegue ser com o outro. Porque a gente não consegue ser nem compreensivo nem com o outro, né? Mas assim, o que eu vejo das pessoas, muitas pessoas conseguem ser compreensivo com todo mundo, menos consigo mesmo. É uma autocobrança tão grande, tão grande, tão grande, que não faz sentido, né? Eu vejo isso um mal muito grande pra nossa identidade. Claro. Porque se eu tô falando toda hora que eu sou burra, que eu só faço merda, que eu, sabe, nossa, eu nunca vou aprender isso, que eu sou desorganizada, que eu, sabe, se eu continuar dizendo isso sobre mim, é o que você falou, a palavra tem poder e é assim que eu vou continuar, e cada vez pior. E é igual você falou, igual fofoca. Vai aumentando a lista. Claro. Um dia eu sou burra, no outro dia eu sou imbecil, no outro dia eu sou uma idiota, no outro dia eu sou desorganizada, e no outro dia... Enfim, essa lista vai aumentando e a minha identidade faz o quê? Coitada, né? Some. E literalmente, tipo, Deus é um Deus de verdade. Então quem é o Deus da mentira? E se a gente tá falando mentira sobre a gente, quem que a gente tá no reino de quem? Nossa, isso é muito forte.
realmente. E então é tomar consciência do que você fala e do que você vive. Tipo, você tem que saber do que você tá falando. Então, se você tá falando vida, você sabe que é do reino do Senhor. E agora, se você tá mentindo? Se você tá mentindo pra você mesmo? Se você tá... Quem você tá servindo, né? Exatamente. Que reino que você tá vivendo? Literalmente isso. Então, assim, Gente, ter consciência, ter discernimento e capacidade de saber do que você tá dizendo. Então, tomar decisões, ter o caráter de Cristo, buscar Cristo. Aí você vai começar a ver o que sai. Porque assim, igual, mano, eu xingava muito. Eu era uma pessoa que xingava. Nunca percebi isso. A partir do momento que eu comecei a ir pra igreja, aí eu comecei, nossa, eu xingo. Eu nem percebi. Desse tanto ainda. Desse jeito. É que vai ficando Total. mais visível nas coisas, Total. né? Deus vai mostrando, porque é o que você falou muitas vezes. A gente nem percebe, né? A gente nem percebe. A gente vai errando com a gente, com o outro, com a nossa família, e a gente não percebe. E assim, ó, eu tava lendo um livro sobre identidade, né? Eu tô lendo um livro sobre identidade e pegou uma parte, assim, muito, muito forte quando no livro da Camila Saraiva, que é a esposa do Paulo Vieira, ela fala que um dia ela tava... a filha dela ligou e falou assim, mãe, chorando. Ela ficou até desesperada, né? Meu Deus, o que aconteceu? Acho que é Júlia o nome da filha dela. Mãe, não adianta, eu não aguento mais tentar ser boa em matemática. Eu não nasci para ser boa em matemática, eu não nasci para ser boa em exatas. E aí, a Camila, como eles já tinham o desenvolvimento pessoal, né, dentro da família deles, por isso que eu falo como é importante nós, que somos pais ou futuros pais, se desenvolver pessoal, humanamente, né? E ela já, na hora, já entendeu o que a Júlia queria. Gente, eu acho que é Júlia, se não for Júlia, me perdoe, mas eu acredito que seja. O que ela queria? Ela queria tirar aquela responsabilidade de tentar melhorar em matemática. Então, assim, cara, eu tô indo mal em matemática, eu tô cansada de estudar e ir mal. Então, quer saber? Eu vou acomodar e vou entender que eu sou mal em matemática e vou me focar nas outras coisas. Beleza, mais pra frente a gente tem essa possibilidade, às vezes, numa faculdade, escolher. Mas ali não, pra ela passar de ano, ela tem que pelo menos estar na média da matemática. E aí, na hora, a Camila já entendeu e falou pra ela, olha, filha, tudo bem, a gente entende, a gente te ama independente da sua nota, a gente te aceita, porém, nós precisamos te lembrar que a responsável pela sua nota é você. O que tá acontecendo que você não tá indo bem na matemática? Né? Quais que são... O que você realmente pode fazer pra melhorar? E trouxe pra ela consciência. Nossa, é verdade, se eu tô levando nota baixa, não é porque... não é isso. Não é pra mim. Não nasci pra isso. Todo mundo consegue. Pelo menos passar de ano. Não é todo mundo que vai conseguir 10, mas... Né? E aí, ela disse que ela despertou, assim, né? E ela falou, nossa, mãe, pois é. E ela olhou aquilo como uma forma de desenvolvimento. Eu vou me desenvolver na matemática, eu vou me desenvolver nas exatas. E ela começou a tirar aquela crença que ela não era boa, que ela tava colocando. Entendeu? Tipo assim, porque provavelmente ela começava a estudar e, tipo, bugava tudo e ela... não quero. E aí nas provas... Ia mal. A partir do momento que ela pegou... Você vê como que é a gente acreditar? Claro. Pegou e falou assim... Eu posso não estar boa na matemática hoje, mas amanhã eu vou ficar. Claro. Você muda a frequência, você muda a linguagem, você muda tudo. Você acredita agora. Ela tava acreditando numa mentira. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Ela começou a ser... Como que eles chamam? Que você ajuda outras pessoas. Ela ficou tão boa naquilo que ela começou a ajudar as pessoas que não ia bem antes. Não estava sendo bom. Então, assim, de uma pessoa que odiava matemática, que acreditava que odiava matemática, que acreditava que não nasceu pra aquilo, ela acreditou nela. Mas, assim, se a mãe dela não tivesse esse desenvolvimento, a mãe dela ia... Quais será que seriam as atitudes? Né? Tá bom, filha, fazer o quê? Você vai continuar fazendo sua filha acreditar nisso. Ou então dar uma de histérica. Para de ser louca, menina. Você vai... Tipo, nós precisamos se desenvolver para saber lidar com as pessoas, principalmente a nossa família, né? Claro. Então... Eu acho que, tipo, o mais importante nessa mãe foi... Filha, nós te amamos. Você é a nossa filha, vamos continuar te amando.
mas o que está acontecendo? Bom, o que você precisa? Pode ser uma aula particular, pode ser, vamos estudar mais, você está estudando 2 horas, estuda 3. Ela também, tipo, dá opções para a filha dela poder se desenvolver. A pessoa nunca vai ser boa se ela nunca aprender. Então, tipo assim, quando a filha dela começou a aprender e realmente pegou o gosto disso, tchau, voou. Então, realmente, a mãe, a gente como família, no caso, a gente tem que ter um discernimento também de saber o que está acontecendo, o que a pessoa está passando pra gente poder ajudar. Aí agora a menina se transformou total em uma ajudante, tipo, poder ajudar outras pessoas que também têm dificuldade. Isso é genial. E você tem noção de uma coisa relativamente boba para algumas pessoas? Ai, gente, é uma matéria. Não, gente. Vamos olhar para o lado do desenvolvimento pessoal. Olha o que mudou. A crença de incapacidade para a crença de capacidade. É isso que mudou. É só isso. Aliás, tudo isso, né? Então, assim, ela não se sentia capaz, ela não se sentia merecedora de ter uma boa nota. Ela não estava acreditando no potencial dela. Mas daí a mãe dela, sabiamente, né? Desenvolveu o quê? Trocou para a filha dela. Tipo, colocou... trocou a crença do não acredito, não consigo, não sei mais, não aguento, para a autorresponsabilidade dela. E muitas vezes a gente usa isso na nossa vida. A maior parte das vezes, as pessoas mais vitimistas que você conhece, você pode ter certeza que elas não usam autorresponsabilidade, elas estão sempre responsabilizando o tempo, porque choveu, porque fez calor, porque fez, sabe, tipo... Não tem uma responsabilidade de, não, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Se eu não me amar, ninguém vai me amar. Se eu não me respeitar, ninguém vai. Então, a partir do momento que essas coisas são trazidas para o consciente, eu acho que não tem como a nossa vida não mudar. É muito louco isso, Manu, que você tá falando, porque eu fui muitas vezes eu fui vítima de uma situação. E claro que eu já fui, nossa, aconteceu isso, ai, entendeu? Mas assim, a partir do momento que eu vi que o reino de Deus não existe vítima, só existe filhos, minha mente mudou. Tipo, não existe vítimas. Deus não faz vítimas, Deus faz filhos. Então, Deus... Assume, gente! Assume a identidade. Ok, tipo, eu parei. Eu não vou mais condenar a pessoa pelo que ela fez, não vou condenar mais as minhas circunstâncias pelo que aconteceu, mas sim, eu vou te entregar nas suas mãos, porque eu sei que o Senhor, e você é justo, você é um juiz justo. Então, eu sei bem melhor que o Senhor cuida bem melhor dessa situação do que eu. Eu sou filha, então eu te entrego isso nas suas mãos e você dá conta disso. Então, também é deixar na mão de Deus, porque eu não sou vítima da situação, mas o Senhor é juiz para julgar tudo que Ele conhece. E Ele é um pai bom também. Então, a gente também tem que aprender dinâmicas de quem Deus é. E nisso você vai se descobrindo. Se você não é vítima, Deus é um juiz bom. Ele vai ficar com tudo que você... Sei lá, muitas vezes as mulheres são... Igual eu tava vendo várias notícias. Mulheres sendo abusadas, passando por processos difíceis, depressão. Assim, total diferente. E... Quando você vê que Deus, Ele é fiel e Ele é um juiz justo para julgar, você não se preocupa mais com o seu julgamento. Você não precisa mais condenar a pessoa, porque quem vai julgar a pessoa vai ser Deus. E só Ele vai poder. Você tem a graça de perdoar a pessoa. Eu te perdoo. Eu sei que você me fez muito mal. Eu te perdoo pela circunstância. Eu sei que aconteceu muito mal. Mas o Senhor que cuida disso. Eu não sou uma vítima, eu sou uma filha. Aí você cria uma metanoia na sua mente. Eu você amo essa palavra. Acaba transformando e florescendo uma borboleta, literalmente, num processo de um casulo e podendo voar a muitos horizontes, muitas perspectivas, porque você perdoou a pessoa. E você está liberada do perdão. O Senhor está com você e, independente da situação, o Senhor também te perdoou. Então, você é livre. Então, saber essa consciência que o Senhor está através de tudo... E Ele é tudo e Ele conhece tudo. Ok, Senhor. Eu sou uma filha amada, não sou mais vítima. Eu te amo, eu sei que você me ama e você vai
da mesma forma que o Senhor me ama, pode perdoar outra pessoa, mas o Senhor tá cuidando de tudo. O Senhor tá vendo tudo que eu tô passando, mas mesmo assim você não é um Deus indiferente, você não é um Deus ídolo pra estar longe, você é um Deus íntimo que tá comigo. Então você sabe do meu coração, sabe do que eu tô passando, sente minha dor, mas ainda assim você é um Deus juiz que julga. Você é um juiz que é sério, um Deus santo, que não tolera pecado, que não tolera coisas ruins. Mas mesmo assim você é um Deus Pai que me ama com as minhas falhas. Então, Senhor, te entrego isso nas tuas mãos. E eu sei que eu não sou vítima da situação, porque você me encontrou e eu te encontrei. Então, literalmente isso, Manu, é Deus que tira nosso vitimismo, é Deus que tira a nossa autossuficiência, autoconfiança, e Ele coloca quem Ele é em nós, e tira tudo que é de ruim e toda a dor também. Que incrível. Nossa, tô impactada aqui com essas palavras, porque que ótima forma, né? A gente tá aí quase finalizando, e você terminou maravilhosamente. Terminou não, né? Estamos finalizando, então essas palavras assim tocaram demais meu coração, né? E eu falo, gente, assume o papel de filho, assume o papel de filha, assume que você é a heroína da sua vida, né? Porque nós temos um Deus, um Pai onipresente, e Ele sabe das nossas situações, e é isso que você falou. Como Ele é um Deus juiz, nós também temos que lidar com as consequências dos nossos atos. Por exemplo, muitas coisas, às vezes a gente pensa assim, igual, eu fiz como a gente era, né? Situações que a gente se colocou, aí a gente conhece a Deus. As pessoas pensam que aí a partir daí é tudo mil maravilhas e você não faz mais, não acontece mais nada de errado, de ruim, Não, gente, nós somos, eu falo que nós que encontramos essa verdade, nós somos, eu acho que, mais tentados ainda a fraquejar, a cair. E é uma constante luta para se manter em pé, para se manter. Eu falo assim, que até hoje, que é o que você falou, você às vezes tem também seus momentos ruins. Claro. Eu também. E nesses momentos ruins, é muito comum a gente começar a ouvir as vozes de novo, né? Tá vendo? Você não é capaz, não, tá vendo? Você tá achando que... Entendeu? Então, assim, nós temos que ter esse discernimento, né? Que nós não somos autossuficientes, mas que nós podemos ter essa autossuficiência em Deus. E que isso não vai nos impedir de viver momentos ruins. Total. Vai. Total. Mas vai nos trazer a certeza de que vai ficar tudo bem e de que nada é à toa e que nada é o acaso. E que se eu tô passando por aquela situação, eu preciso aprender ou eu preciso passar por aquilo. Claro. E na Bíblia, quando tem aquela parte que fala sobre a paz que excede o entendimento, eu acho que pra mim é isso. Você entender que algo tá ruim, você vê que tá um caos ou tá acontecendo alguma coisa que você não gostaria e você tá ali com Deus e você falar, Deus, eu entrego nas suas mãos, e você sentir aquela paz que não faz sentido, que assim, que você olhar e falar assim, gente, como eu tô sentindo paz nessa situação? Porque existe um Deus que tá resolvendo, né? E é processos. Nós vamos passar por processos, acho que muitas vezes. E se a gente, igual eu tô estudando a Bíblia, né? Tô no meu processo com a Bíblia também. Todo mundo passou. Jesus veio e sofreu a beça e a gente quer vir aqui e só ir para Maldivas, né? A gente quer vir aqui e ver aquelas pessoas que só mostram a parte boa e a gente quer achar que a gente vai ser assim, que deveria ser assim. Mas aonde eu vou me desenvolver se for tudo lindo? Como eu vou me desenvolver como ser humano? Como eu vou merecer a salvação? Como eu vou merecer o céu? Se eu só viver coisa boa? Se eu não tiver nada que teste o meu verdadeiro caráter? Porque é fácil você ser... por mais que muitas pessoas, mesmo estando bem, não são, né? É fácil você ser fiel quando tá tudo lindo, né? E é o que aconteceu com Jó. Quando a gente vê a história de Jó, a gente vê isso claramente, que ele era um servo realmente fiel, mas mesmo assim ele teve que ser provado. Ele não teve que ser provado para Deus.
Que Deus vê o futuro e Deus sabia que ele se manteria em pé. Mesmo tendo caído e se frustrado tanto. A história de Jó é uma lição de vida para mim, né? É uma lição de que a gente não tem que achar que a gente vai vir aqui e as coisas só vão ser... Só vai ser só colorido. Claro. Vai ter dias de chuva, vai ter dias nublados, vai ter dias de trovoadas, vai ter dias... Mas aí vai vir um sol. Claro. E eu falo que é isso que a gente precisa se apegar. Que vai vir o sol. Vai vir o arco-íris, e vai vir as recompensas, e vai vir, sabe, essa paz que excede entendimento. Só que temos que ter a ciência disso, que a gente precisa dos momentos difíceis para se desenvolver, porque senão é muito fácil. E a partir do momento que toda vez que eu passo por um momento difícil, não vou dizer que, nossa, eu tô super feliz, obrigada, Deus. Claro. Não, mas, tá, Deus, eu entendi. Eu preciso passar por isso, né? Ok. Então me mostra o que eu preciso aprender. Só não me deixa passar por isso à toa. Só não me deixa viver esse inferno à toa. Só me mostra o que eu preciso aprender, que com isso eu saia melhor. Porque o que eu hoje não aceito é passar por situações que me testam, me provam e eu sair do mesmo jeito. Isso é uma cobrança que eu faço de mim, porque eu acho que é isso que eu preciso. Eu preciso sair melhor, entendeu? E isso é tão lindo pra mim, sabe? A obediência, o discernimento, né? É lindo a obediência. Eu vejo também, assim, igual você estava falando da vida de Davi. Quando Davi foi um pouco mais grande, quando ele já estava mais na flor de idade e tal, ele passou por processos difíceis, mas também ele pecou. Uhum. Ele foi falho, mas mesmo assim Deus falou, você é um homem segundo o meu coração. Mesmo com as nossas falhas, Deus continua nos amando. E ele falou assim, Deus, eu não vou se sua presença não for. Então, mesmo que eu passe processos difíceis, mesmo que há tribulações, mesmo que o meu mundo está caindo lá fora, eu não vou sem a sua presença. Não me tire a tua presença. Não me tire, porque senão eu morro. Ele falou isso em um salmo. Então, tipo assim, Davi tinha um coração angustiado por Deus. Isso que trazia Deus mais para perto, porque era um coração falho. Mas era um coração que nunca cansava de passar processos para estar perto de Deus. Pois é. As pessoas veem assim, por exemplo, quando a gente está estudando a Bíblia, a gente está realmente ali buscando entender melhor quem é Deus, para a gente entender quem a gente é, né? Você vê isso mesmo. Porque, na verdade, quando a gente terceiriza... eu sei que Davi foi top e que ele foi obediente e tudo mais. Mas a pessoa não vê que Davi pecou, como ele pecou, o que aconteceu foi um pecado hiper mega grave. E mesmo assim, houve o arrependimento e Deus, mesmo depois disso, disse que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, a gente entende que vai ter momentos que a gente vai ser provado e que a gente vai se abalar. Mas que... nós não podemos deixar que isso nos afaste. Nós temos que fazer, que é o que eu acho que é a lição de Davi. Quando ele errava, ele se aproximava de Deus. Ele não tinha vergonha de falar, nossa, eu não mereço mais. Que é o que a gente faz. Claro. Nós estamos aqui vivendo um processo com Deus, lindo, maravilhoso. Aí eu erro. Aí eu pego e faço igual Adão e Eva, né? O que Adão e Eva fez? Eles se esconderam, não foi? Na hora que eles comeram a maçã, quando você olha lá, eles se esconderam. Eles se afastaram. E nós temos feito isso. A gente erra, às vezes a gente chegar e falar, Deus, me perdoa. A gente se afasta. E aí a gente erra de novo, e erra de novo. E aí daqui a pouco o erro, ele começa a ser cada vez mais comum. E a gente vai mudando o nosso caráter, né? E eu tô me sentindo... Claro, tem que tomar muito cuidado com libertinagem. Total, tipo... é uma coisa você tentar estar no processo e ser falho, isso é normal. Agora você, pequei, agora eu vou dar um pecadinho de novo, de novo, de novo. Você tá deixando que a graça de Jesus literalmente tá levando para outro lugar. Tá sendo uma graça... conscientemente ainda. Exatamente, tá sendo uma graça fajuta. E porque a pessoa nunca conheceu a graça verdadeira que te capacita. Ela é uma graça que te capacita. Você errou. Você pecou.
você tá pecando, claro. Mas eu não vou jogar pedra em você. Então levanta-te e não peques mais. Exatamente isso. A graça do Senhor é uma capacidade. Ele te dá essa capacidade para vencer o pecado. Mas claro, a gente é pecador, a gente vai errar. A gente nunca foi perfeito. É igual o Senhor com a mulher. Bom, você pecou, tudo bem, mas vá e não peques mais. Você tem que aprender que o Senhor te dá essa graça. Mas você também não pode dar isso... Abusar, né, gente? Exatamente, dar isso na libertinagem, ficar lá fazendo o que você quiser. Não, mas é uma decisão. Aí que entra na responsabilidade que você disse. É a sua responsabilidade. É aquele lixo que a gente falou. Exatamente. Se você tá limpo, quando você fizer algo que você sente que desagrada, você vai já falar, meu Deus, volta, eu quero ficar limpa de novo. Mas, você joga um lixo, joga um pecado, joga outro, joga um lixo, faz isso, não. Vai ser tão normal. E aí, realmente, vai ser como a gente falou, que a gente era. Claro. Que eu também tive o meu momento da minha identidade completamente poluída, né? Por quê? Porque você não enxerga mais, tá tudo tão sujo. E o negócio e é isso que eu admiro em Davi, na parte de Davi, que é o que você falou, ele, por mais que ele errou e feio, ele se submeteu a pagar o preço, porque ele pagou. E ele entendeu que Deus era justo. E a gente fica esperando, né? A gente vê assim, ai, mas Deus é tão bonzinho, ele nem vai ligar. Ele nem vai, eu vou fazer isso aí. Ele não vai ligar, não. Então assim, se a gente é, não, vamos ver assim, se a gente é a semelhança, imagem e semelhança, você erra comigo uma vez. Não, Ana, tudo bem, eu te entendo. Aí você vai e faz de novo a mesma coisa. Ana, tá, né? Tudo bem, né? A terceira vez eu vou olhar pra você e vai falar assim, é sério? Você vai me pedir desculpa pelo mesmo erro quantas mil milhões de vezes? Eu falo que Deus é muito mais misericordioso que a gente. Ele é milhões, porque nós perdemos a paciência muito mais fácil. Só que ele também perde. Claro. Porque vai chegar uma hora que toda hora, a mesma coisa, que ele vai falar, olha, se nem você insiste e acredita em você, o que eu vou fazer? Eu vejo muito isso, sabe? Tem vezes que eu vejo conversando com pessoas e essas pessoas insistem tanto nos mesmos erros e tem sempre alguém falando, né? Cara, para de fazer isso, faz aquilo. Não vou. Não faz. Não. Mas chega uma hora que você tem vontade de falar assim, olha, sinceramente, você tá desistindo de você mesmo? Como eu vou fazer alguma coisa a mais? Então, eu vejo muito isso, sabe? Então, a gente quer um Deus bom, legal, misericordioso o tempo inteiro, mesmo a gente não sendo. Claro. Misericordioso com o outro. Deus tem que me perdoar, mas eu não vou perdoar ninguém. Difícil, hein? Né? Às vezes a gente fala assim, não sou Deus pra perdoar. E não é assim, não. Né? Então, na verdade, nós somos injustos. Claro, é igual você estava falando. Deus, ele é um Deus muito misericordioso, muito fiel, muito amável. E, claro, ele vai ficar triste. Ele tem emoções, igual no Salmos 2 diz, que ele tem emoções, ele se burla dos seus inimigos. Então, quando nós fazemos algo de errado, não é que ele vai ficar triste ou ele vai ficar chateado, é porque a gente se afasta dele. Ele sempre vai estar no mesmo lugar. Mas quem toma a decisão de sair do caminho somos nós. Então, a gente que tem que voltar. Nunca foi ele por rejeitar a gente. Ele nunca vai rejeitar. Mas a gente vai... Rejeita ele. Exatamente. A gente vai se afastando dele. Então, a gente tem que voltar ao primeiro amor. Ao lugar que ele tá. Ele nunca vai rejeitar o seu filho. Eu não sou mãe, mas eu não imagino também um amor de mãe. Agora, o do Senhor é muito maior que o de mãe. Eu não consigo dimensionar esse amor. Então, ele nunca vai se afastar dos seus filhos, mas ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado. Ele ama os seus filhos, mas odeia o pecado. Então, não é da natureza dele o pecado. Então, não é que ele se afasta, mas a gente se afasta dele. Ele não pode mostrar quem realmente ele é se você está com pecado. Igual eu falo uma parte de Apocalipse. Tem uma igreja que fala que a gente é morno. Não é porque a gente é morno, tipo,
tá Deus, mas não tá Deus. Vou pra festa, mas vou pra igreja. Tipo uma coisa assim, morna. Deus, ele fala, vomito. Eu vomito. Mas não é porque Deus está vomitando de nojo. Deus está vomitando porque não é compatível com ele. Não é compatível com ele ser morno. Você come... Ou você é quente, ou você tá amando ele, ou você, tipo, ama ele, você quer ele, você estuda por ele, ou você não quer nada com ele. Ele não é compatível com isso. É a mesma coisa de você... trevas ou o reino dos céus, não existe um meio termo. Então, tipo assim, não é compatível o pecado com ele, mas ele ama dimensionalmente a gente. Só que a gente, infelizmente, se afasta e não vê isso. A gente acaba se afastando. Você comer, é como você falou de vomitar, né? Claro. É como se você pegasse e comesse algo Já que pensou? entendeu? Você não vai, você não tá vomitando de nojo, você comeu aquilo que você queria, Claro. mas não tá sendo compatível com o seu organismo. Então você joga pra fora. Claro. Você falando disso, realmente me veio essa analogia aí. E eu acho que faz sentido mesmo. Nós temos que ter como eu vou dizer, nós temos que saber o que a gente quer. Total. Nós temos que, né, o que eu quero, né? Esse negócio de ser morno, isso não funciona em nada da vida, por que vai funcionar nisso, né? Então, super, super bacana, é uma forma diferente que eu pensei agora, né? Claro. E assim, eu digo isso, assim, completando isso, eu falo assim, a gente só é morno quando a gente não deixa Deus controlar. Claro. Por exemplo, Deus, como eu faço, então, pra estar mais perto de ti? Pra não, né? Mas eu não consigo ainda. Deus fala, vem como estás. Só que não adianta eu pegar e falar, Ana, toma essa água. E aí você pega e eu não solto. Eu não deixo você beber. Eu tô aqui só fingindo costume. Então, assim, nós precisamos entender que a gente vai como a gente tá. Que a gente vai chegar em Deus e Ele vai ouvir, como você falou, Ele não vai rejeitar a gente nunca. Mas que é necessário que a gente deixa Ele pegar o controle. Eu sempre lembro, quando eu falo de controle, me vem sempre o filme Clique. O que acontece quando o cara pega o controle da vida dele e tenta voltar, ir pra frente, pra trás? Dá ruim, né? Ele perde a vida dele. Claro. E é isso que eu vejo. Quando Deus tá no controle da nossa vida, a vida é abundante, a vida é próspera, a vida é boa, perfeita e agradável. Então, nós precisamos aprender a deixar que Ele controle, né? Nós temos o comando, mas o controle tem que ser dele. Então, eu tenho que estar alinhado, eu tenho que ter um relacionamento para falar, Deus, eu vou pela esquerda ou para direita ou vou reto? Vai reto que é melhor, porque na esquerda vai ter um monte de espinho e na direita tem um leão ali. Claro. Vai reto que... Não. Tipo assim, ou eu vou passar pelo leão e vou ser estraçalhada, ou, entendeu? Tipo assim, numa roseira cheia de espinho e eu vou ser toda arranhada. E Deus dá a oportunidade de a gente ir reto. É verdade. Ou seja, a gente comanda. Sim, eu vou pra reto, vou pra esquerda, vou pra direita. Porém, se eu tenho um relacionamento com ele, eu escuto ele dizer vai reto. Mas se eu quero estar no controle, além do comandar, estar no controle, eu vou pra direita ou eu vou pra esquerda. Ou, por sorte, eu vou reto. Mas eu falo que estar no relacionamento com Deus é isso. É eu ouvir a voz dele e entender, vai por esse caminho que é melhor, é mais leve. Porque se eu for pra direita, por mais que depois eu encontre Jesus após isso, eu já tô toda estraçalhada, ferrada, tá doendo. E vai ter consequência. Claro. Porque eu fui, né? Fui machucada. Eu fui ferida. E aí, eu vou ter que tratar essas feridas. Então, Deus, ele tenta nos fazer levar naquele caminho mais leve. Mas nós não aceitamos, né? Então, eu vejo isso, sabe? Eu vejo muito isso. E, mano, querendo ou não, Deus, ele deixa um manual pra gente. Mais que um manual, ele mostra como a gente se deve viver através de histórias,
através de como as pessoas viviam antes, deixa cartas de amor. E nós temos o privilégio, né? A Porque gente mudou tem muita o coisa. privilégio de ler, porque tem muita gente que não pode ler, que os países são fechados para entrar o evangelho ou até mesmo Bíblia. Se a pessoa entrar com uma Bíblia, ela morre pelo evangelho. Isso é um privilégio, morrer pelo evangelho. Mas, claro, a gente também tem que entender que é uma coisa muito séria e que hoje a gente tem e a gente não faz uso. Não valoriza. Exatamente. E a Bíblia, Deus deixa ela para que a gente possa andar através dela. Então, o relacionamento de Deus não funciona somente com a minha voz, Deus, obrigada, não sei que hora, e só eu falo, mas sim também escutar. Mas da que maneira a gente vai escutar Deus? A primeira forma que a gente vai escutar Deus é através da palavra de Deus. Ali a gente vai filtrar tudo. A gente, se não tiver na palavra de Deus, como que você vai saber se é verdade ou não? Tudo tem que estar baseado na palavra do Senhor. Então, a Bíblia vem para nos trazer esse manual de como a gente deve viver, mais que ainda como a gente deve viver, mas como a gente deve se apaixonar por Ele. Lá tem tantas cartas de amor, Cantares, Apocalipse, Salmos, eu amo Salmos, Isaías. Tem tanta coisa que, se vocês chegarem a ler, somente ler, e a palavra ser aberta, que vocês tenham a dimensão de quanto Deus nos ama, isso é estrondoso. Eu fico impactada, eu fico, tipo, chega, me dá falta de ar, porque realmente tá ali o manual pra pessoa viver. Ela só não vive porque ela não quer. Porque tá ali, nós temos isso, nós temos essa facilidade. Nós, como brasileiros, somos pessoas privilegiadíssimas. Nós temos liberdade. Chegar lá e comprar uma Bíblia, qualquer pessoa dá a Bíblia. Tipo, a gente tem essa capacidade. Aí agora as pessoas que não podem ter, entendeu? Tipo, e Deus mostra E que fazem mesmo assim, né? Total. Tem pessoas que não podem, preferem correr o risco de vida, mas faz. Nossa, isso é muito forte também. Nossa, isso é muito forte mesmo. A gente tem essa liberdade e a gente não utiliza dela. A gente deixa o tempo passar. Quando vê, já tá super lá velhinho e nunca teve essa... Eu tenho... Cara, Deus foi muito bom comigo. Porque eu tenho a capacidade, tipo, de ser jovem e Deus ter me apaixonado por Ele. Porque... Eu ia entrar nesse quesito agora pra gente... Eu ainda acho que eu sou muito velha pra mim ter conhecido o Senhor. Eu queria ter conhecido bem antes. Porque Ele fez uma reviravolta que eu não posso viver sem Ele. Se eu chegar a pensar que Ele não tá, eu acho que eu desmaio. Não quero estar nesse lugar. Eu morro. Eu prefiro Se você morrer. não tá aqui, eu não vou. Eu prefiro morrer do que não ter a presença dEle. Sim. E agora, pra gente finalizar, pra não ficar algo muito cansativo, claro, né? Eu queria que você olhasse ali na câmera e você desse aquela mensagem que se tivesse alguém que falasse pra você assim, Ana, eu tô me sentindo tão vazia, sabe? Eu tô me sentindo tão quebrada, eu tô me sentindo tão frágil. Parece que nada na minha vida funciona, parece que nada na minha vida dá certo, parece que tudo onde eu coloco a mão, as coisas não florescem. Eu não sei o que eu faço, sabe? Eu queria que você desse uma mensagem pra essa pessoa agora. Olha, pode ser que provavelmente existe essa pessoa. Possa ser que ela esteja olhando e claramente Deus colocou esse podcast através da sua vida. Provavelmente não é uma pessoa fictícia, mas sim, Manu, que é provável que tenha uma pessoa assim. Então eu falo, não desista. A sua vida é muito mais que isso. A sua vida é muito mais do que a gente pensa. E Jesus pagou o preço por ela. Jesus morreu na cruz pela sua vida. Então, não desperdice esse amor. Ele tá para te amar. E o amor dele é tão grande e tão imenso. E a sua fraqueza hoje, ela vai se tornar forte um dia. Porque se ele fez comigo, eu garanto que ele fará com você. Então, o Senhor tá aí com você. O Espírito Santo, ele é consolador. Ele tá ao seu lado a todo tempo, a todo momento. Então, convida ele para entrar no seu coração, porque eu tenho certeza que ele vai trazer um consolo na sua vida, ele vai tirar essa fraqueza, ele vai te mostrar quem realmente você é. Então não tenha medo, ele é o seu amigo, ele é o seu companheiro, ele é o seu amor. E eu te convido para você poder conhecer um pouquinho mais ele. Mas não se sinta fraca, a sua vida
é muito mais do que você merece. E a graça do Senhor através da cruz, do sangue na cruz que foi derramado pela sua vida, porque Ele morreu por você. Uma pessoa morreu por você. Eu não sei se seu namorado, se sua mãe, se sua família, se seus primos morreriam por você, mas teve uma pessoa que morreu na cruz por você. E ela pagou esse preço dos pecados hoje. Então, tá aí. A graça tá na sua vida. E eu te convido que você possa encontrar essa graça. Que você possa encontrar esse verdadeiro amor como eu encontrei. E igual a Manu fala, a Manu é uma inspiração. Ela passou vários processos. E Deus resolveu encontrar ela. E hoje Deus está te chamando, através desse podcast. Deus está te convidando a conhecer mais dele. Então, embarque nessa viagem, porque eu sei que é um caminho onde você nunca vai se arrepender. A presença do Senhor é muito mais do que a gente imagina. A gente não pode viver sem ela. No momento que a gente encontra ela, isso basta para tudo. Porque você encontrou o verdadeiro amor. E mais que o amor do Senhor, nada mais importa. Então, fica firme e forte, que eu sei que essa tribulação vai passar e tudo vai estar bem. O Senhor não vai te dar o que você não consegue passar, mas Ele te capacita para passar essas provas, porque Ele é um Deus de amor e Ele é um Deus que vai cuidar cada dia mais da sua vida. Meu Deus. Gente, assumir o papel de filho. Então. Assuma o papel de filha. E, meu Deus, eu tô aqui, ó. Não, é uma honra para mim participar aqui, Manu, de verdade. A hora que a gente estava conversando antes e a Manu falou desse projeto, eu falei, caraca, tomara que alcance muitas pessoas, porque a Manu, além de ser uma inspiração, você tá aqui, você é inspiração para muitas mulheres, muitas pessoas que vão conhecer esse evangelho, que vão ver processos lindos, que vão ver borboletas nascerem, que vão ver flores tá aí florescendo. Mas obrigada por participar desse projeto. Foi incrível para mim, foi mais que um projeto mesmo, foi uma conversa de muito aprendizado que eu principalmente vou levar muito no meu coração. Manu, obrigada por essa oportunidade. Meu Deus, gente, como que fala agora? Com essa pessoa que tem o dom da palavra. Eu que sou muito grata, tô grata pelo seu tempo, pela sua disposição, pelo seu coração, pela sua vida. Estou muito grata pela sua verdade, pela sua identidade, né? Com todo carinho, com todo meu amor, viu? E eu espero que essa mensagem linda que você tem floresça no coração de muitas pessoas. E eu tenho certeza que sim, o podcast, ele é esse o intuito dele, né? Foi Deus que colocou no meu coração para isso. E assim, tô até, eu acho que sem palavras, porque realmente você veio para impactar. E você também, que tá aí, assim como ela falou, você é filha e talvez amanhã, ou depois, ou no ano que vem, é você que tá aqui apresentando algum tipo de conteúdo, seja qual for, um podcast, seja palestra, seja o que for, porque realmente Deus, ele pega o improvável. Eu nunca me imaginei fazendo isso na minha vida. Eu era tímida, eu tinha uma necessidade de aprovação, eu era perfeccionista. Claro. Só o fato de me arriscar em algo que, né, alguém pudesse falar alguma coisa de mim já era suficiente para eu desistir. E eu tô aqui. Então, assim, não desista mesmo de você, não desista quem você é. Acredite em quem você é, mas acredite na verdade, não na mentira que te contaram. Então, eu deixo aqui esse podcast de hoje com o coração muito grato mesmo, tá muito quentinho, tá muito... Nossa, Deus, ele tá aqui, eu sinto que ele tá muito feliz com a gente. E é isso, gente, eu vou parar de falar, já deu. Daqui a pouco a gente vai começar a chorar. E é isso. Obrigada. Finalizamos assim com essa sexta-feira, né? Sim, sexta-feira hoje. Que delícia, né? Sim. Finalizar um assim, dia dessa um forma, né? E eu espero que essa energia transborde aí vocês, transborde o coração de vocês, porque é esse nosso intuito, é transformar. Um beijo.